É bom que você saiba que dois pregadores da paz estão procurando chamar a atenção dos filhos dos homens neste exato momento em todo o mundo. Ambos estão envolvidos nesse trabalho a sério e, em cada caso, a pregação visa produzir resultados eternos. Esses pregadores são Satanás e Cristo. Não estão, é claro, pessoalmente na terra, falando com voz audível. Ambos fazem seu apelo aos homens por meio de instrumentos humanos. Existem, portanto, duas ordens de pregadores entre nós, ambas energizados pelo poder sobrenatural e ambos ou ambas pregando a paz aos homens. O inferno energiza um desses pregadores. O céu energiza os outros. A única ordem proclama uma falsa paz, uma paz repousada sobre alicerces podres e do qual, mais cedo ou mais tarde, deve vir um terrível despertar. O outro proclama uma verdadeira paz, uma paz fundada na paz imutável, ou na base imutável do sangue expiador ou expiatório do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Jeremias capítulo 6, versículo 14 diz: os falsos curam levemente ou levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Efésios capítulo 2, versículo 17 diz: Cristo veio e pregou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Deixe-me lembrá-lo de uma notável parábola que uma vez saiu dos lábios do Senhor Jesus. Você o encontrará em Lucas capítulo 11, versículos 21 e 22, quando um homem forte, armado, guarda seu palácio, seus bens estão em paz. Mas quando um mais forte do que ele vem sobre ele e o vence, tira dele toda a armadura em que confiava e divide seus despojos. Essas são os versículos. O homem forte aqui é Satanás. O mais forte do que ele é o próprio Cristo. O palácio do homem forte é este mundo e os seus bens são os homens e mulheres que ali vivem. É política de Satanás mantê-los em paz, é embalá-los para que durmam, de modo que pensamentos sérios jamais perturbem sua mente. Como 1 João capítulo 5, versículo 19, coloca isto muito bem: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está no berço do diabo. Ele tem seus argumentos para todas as classes e para todas as idades, e todos destinados a manter as almas em um estado de despreocupação e morte. Suponha que um jovem desperte para as grandes realidades de Deus e da eternidade. Satanás imediatamente prega a paz, dizendo: ainda há tempo suficiente. A vida está toda diante de você. Não entregue ou não estrague seus prazeres com pensamentos sérios. Suponha que um homem de meia idade, ao ser avisado na pregação do Evangelho sobre o perigo do inferno e a salvação que ele precisa, novamente aparece o destruidor com a sugestão de que agora é a hora de ganhar dinheiro. E o homem que enche a cabeça com considerações solenes cairá na luta comercial. Ainda há tempo. É, mais uma vez, o texto de Satanás. Ou suponha que uma pessoa religiosa fica preocupada se tudo está bem para a eternidade. Se realmente a sua casa, a sua segurança está sobre a rocha ou ela está sobre a areia. Satanás imediatamente protesta que alguém tão moralmente excelente, tão devotado e tão devotamente religioso não pode ter nada a temer, pois tudo deve estar bem. No entanto, o sábio disse: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. O homem ou a mulher que confia na religião ou na moralidade para a sua salvação está construindo a sua esperança sobre a areia. Ai deles se derem ouvido à voz
encantadora que diz paz, paz, quando na verdade não há paz. Ezequias diz em Isaías capítulo 38, versículo 17, eis que pela paz tive grande amargura. É uma misericórdia de Deus quando uma falsa paz é destruída. A grande amargura resultante não é agradável, mas é, no entanto, o caminho para Deus. Veja Saulo de Tarso, em Atos capítulo 9, versículo 9, 3 dias inteiros sem poder comer e beber. Quando o homem deixa de comer desta maneira, sua mente certamente deve estar profundamente agitada. O fato é que Saulo havia feito a terrível descoberta de que, apesar de toda a sua vida irrepreensível e religiosa e seu zelo religioso, ele era, no fundo, um inimigo de Deus e de seu Filho. Por quê? Muitos evangélicos, hoje em dia, a cristandade está cheia de inimigos de Deus, pois colocam a sua salvação em tudo, menos no Senhor Jesus Cristo. Saulo, o melhor homem de seu tempo, ele se considerou, Saulo, que ele pensava e se considerou o melhor do seu tempo, homem religioso, ele depois se considerou o principal dos pecadores. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Jeremias capítulo 6, versículo 14, fala assim de uma falsa paz. Efésios capítulo 2, versículo 15, nos fala de uma verdadeira paz proclamada pelo Cristo de Deus. Ele veio e pregou a paz, diz o apóstolo, a vocês que estavam longe e aos que estavam perto. Ele está falando manifestadamente de Cristo em ressurreição, mas o que está por trás da ressurreição? A morte. Cristo desceu à morte. E isso em nome dos pecadores. No Calvário, a tempestade do juízo divino caiu sobre sua santa cabeça. Todas as ondas e vagalhões da ira de Deus rolaram sobre ele. Mas a tempestade passou agora. A luz do sol chegou e o Cristo que morreu está vivo novamente dentre os mortos e glorificado nas alturas. O Deus da paz trouxe de volta da tumba o grande pastor das ovelhas pelo sangue da aliança eterna. Ele agora é justamente capaz de pregar a paz aos homens em todos os lugares. A paz que ele proclama não é um mero adormecedor para a consciência, mas o conhecimento abençoado de que todas as questões foram resolvidas por seu sangue expiatório e que, em consequência, todas as nuvens de tempestade foram dissipadas para sempre. Ele é a nossa paz, diz o apóstolo. O próprio fato de que Cristo agora é aceito no céu é a prova pública de que o horizonte em direção a Deus foi clareado de uma vez por todas para aqueles que creem em seu nome. Cristo morreu por nossos pecados. Ele é o Salvador dos pecadores. Todo aquele que quer ter esta paz, esse descanso eterno, deve se dirigir a Ele e a ninguém mais, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Daí, o absurdo de pedir a um homem que faça as pazes com Deus, a coisa é impossível. Nenhum homem pode por si mesmo se livrar de um único pecado, mas na verdade não há paz a fazer. Cristo fez a paz pelo sangue da sua cruz, Colossenses capítulo 1, versículo 20, e isso ele agora proclama a todos no Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Ele, por nossos delitos, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 4, versículo 25 e capítulo 5, versículo 1. Você já tem paz com Deus? É bom estar em paz com nossos semelhantes para sentir, enquanto caminhamos para cima e para baixo, na rua, que não há inimizade entre nós, mas é uma coisa muito melhor estar em paz com o nosso Deus. Esta feliz posição pode ser realizada hoje por todos os que
se humilharem aos pés de Cristo e consentirem em ser salvos somente pela graça. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse, crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma. Crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, capítulo 1, versículo 1, está escrito a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz, operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo,
Estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz: quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que, se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz: aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi... A resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Com isto, como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12.
O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse, falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.